pessoalmente. Ao dizer-vos isto, não usamos palavras de sabedoria humana. Nós falamos palavras que nos são dadas pelo Espírito. E assim usamos as palavras do Espírito para explicar as verdades espirituais. Porque se eu pegasse a Bíblia aqui para te ensinar teologia, eu ia encher sua cabeça de informação. É o que Paulo está dizendo. Não vou usar palavras dessa sabedoria caracterizada, dessa sabedoria que tem as características desse mundo. A sabedoria humana, filosofia, teologia. Eu vou usar palavras que nos são dadas pelo Espírito. E assim, usamos as palavras do Espírito para explicar as verdades espirituais. As verdades materiais dessa existência. A ciência explica muito bem o Big Bang, a criação, como o planeta se formou. A ciência está evoluída, já explica tudo muito bem e prova tudo matematicamente bem. Mas as coisas espirituais têm que ser explicadas com as verdades espirituais. E as verdades espirituais estão no coração de Deus. E o único que conhece o coração de Deus é o Espírito de Deus, o Espírito que nele habita. E esse Espírito é que nos revela a verdade do Evangelho simples de Jesus Cristo. Uma pessoa que não tenha o Espírito de Deus não pode compreender as coisas do Espírito Santo que o Espírito Santo ensina. Não pode, porque as coisas que o Espírito Santo ensina parece-lhe loucura. Você quer saber se uma pessoa tem o Espírito de Deus? É simples. Pergunta a ela qual seria a melhor pena para vamos pôr aqui, um crime bem, para um estuprador. Aí, pergunta um crente. Ele vai te responder, a maior pena que ele que não caia na minha mão. Não são todos, mas a grande maioria, a grande massa. Eu arranco o pinto dele, enfio na boca dele, corto ele todinho, torturo, para depois matar. É no mínimo isso. Essa é a sabedoria humana de justiça. Essa é a presunção humana de fazer justiça a um pecador. Agora, na sabedoria espiritual, no ensino, o que tem no coração de Deus por esse estuprador, o que Deus pensa e o que Deus faria com ele, é loucura para essa sabedoria de justiça humana. É isso que Paulo está dizendo aqui, porque o que Deus fez pelo estuprador? Jesus Cristo morreu por ele, entregou o seu único filho, porque Deus amou o estuprador de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a justiça de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus não pode compreender as coisas que o Espírito Santo nos ensina, porque parece-lhe loucura, pois só pelo Espírito Santo se podem perceber, né? Esse Deus é louco, né? Como é que Deus morre? Você morreria por um estuprador? Pois é, esse que você chama de Senhor da sua vida morreu e disse, vai e faça tudo o que eu fiz e vos ensinei a fazer. E aí? Vai animar a seguir esse cara? Vai animar a seguir esse camarada? Jesus Cristo?
Negue-se a si mesmo e siga-me. Nós vamos falar muito sobre isso. Então, uma pessoa espiritual, ela tem a percepção de todas as coisas. Mas as pessoas que têm a mente neste mundo, cega pela presunção do que seja justiça de Deus, as pessoas que são deste mundo não podem entender isso, porque elas têm a informação de que Jesus Cristo é amor, elas têm a informação de que Jesus Cristo é perdão, elas têm a informação que Jesus Cristo morreu por todo pecador, pagou o preço por todo pecador, mas é só informação, isso não é vida nelas, porque é só papel e letra na cabeça. Não foi a revelação que Pedro teve, né? Todo mundo fala, o Cristo, Jesus Cristo, Cristo. Muita gente chamava Jesus de Cristo, mas poucos tinham aquela consciência, é esse. É tanto que tinham essa consciência que largaram tudo. Que loucura que esses caras fizeram. Largaram tudo e nunca mais a vida dos caras foram a mesma. Sabe? Foram com a promessa de morrerem pelo nome de Jesus, serem maltratados e torturados. Né? Uma pessoa espiritual tem a percepção de todas as coisas, mas os que são deste mundo não podem entendê-las. Como poderiam, né? Porque quem seria capaz de conhecer os pensamentos do Senhor, de ser seu conselheiro? Mas nós compreendemos essas coisas porque temos a mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo. Nós vamos falar sobre isso bastante. A mente de Cristo. Então, você precisa entender que nessa caminhada, se você entrar nessa empreitada comigo, nessa caminhada, você vai ter que se desarmar da sua mente, do si mesmo, e deixar a luz do céu entrar. Deixar a luz do céu entrar. A luz do Espírito, que aí vai te mostrar que o Cristo é totalmente o oposto do seu sentimento, a justiça de Deus é totalmente o oposto da sua justiça, né? Quantas vezes a gente não vê as pessoas dizendo a justiça do homem falha, mas a de Deus não falha. Como se Deus fosse lá e matar o cara. Né? A justiça de Deus não falha. Tá. Né? Mas a justiça de Deus já foi manifestada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, de forma arquétipica, e só que ela já havia sido feita antes que houvesse mundo. Cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes de existir pecado. Jesus Cristo já havia perdoado, declarado justo toda a criação. É porque é difícil do ser humano entender isso, porque a gente vive nessa limitação de espaço-tempo. O espaço-tempo também foi criado por Deus. Então Deus não existe no espaço-tempo. Isso aí é bem mais para frente que nós vamos tratar desse assunto também. Então, esse é o evangelho simples. Sem palavras teológicas, filosóficas, sem leis, doutrinas, sem ritos, sem rituais, sem obrigações de frequência, sem obrigações financeiras, sem obrigações morais, moralistas, sem obrigação política, sem obrigação religiosa, simplesmente se desarmando diante da verdade da luz do Cristo, se desarmando diante
do fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, assentou-se à mão direita de Deus Pai e hoje intercede por você e por mim. Quero parar por aqui. Esse é o primeiro vídeo, só para dar uma passada rápida de como que você precisa ver para entender Jesus. E nós vamos aprofundar mais nesse assunto aqui no próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a fórmula do homem. Vamos continuar falando sobre a fórmula do homem, senão o vídeo vai ficar muito grande, muito chato. É um discipulado muito extensivo, então cansa, tem que ler muito e cansa. Então, para não ficar muito cansativo, vamos dar uma paradinha aqui e a gente continua no próximo vídeo. Eu vou falar a fórmula do homem, os ingredientes que Deus usou para fazer o homem, os 3 ingredientes, como Deus te criou. Porque para você entender o Evangelho, você vai precisar entender isso. Quem é você? Quais ingredientes Deus usou para te fazer completo, corpo, espírito, alma e corpo? Qual o papel de cada parte dessa em sua existência, em seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com os outros? Um beijo, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você estiver no YouTube, por favor, se inscreva, aperte o sininho aí, para que essa mensagem alcance mais gente, ajude a gente aí, que a gente também é gente, tá? E não se esqueça de uma coisa, o amor é a carteira de identidade do cristão. Deus abençoe. Pai, a minha oração é para que essa palavra, Deus, o Senhor conhece o meu coração. Que essa palavra alcance, produza fruto. Eu ministro o fruto dessa palavra, que essa semente germine e cresça e dê frutos dignos de arrependimento, transformando a existência de cada ser que está me ouvindo, transformando a mente, que haja uma metanoia, provocando uma metanoia, o Big Bang da metanoia, no cérebro, na mente, na alma, no espírito, no corpo de cada um que está me ouvindo agora, me assistindo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.